Você sofre de enxaqueca? Ou tem alguém na sua família que sofre? Você sabe qual é o tratamento mais adequado? Nesse vídeo eu vou falar tudo o que você precisa saber sobre prevenção e tratamento. Eu sou o Dr. Joel Augusto e sou neurocirurgião há mais de 30 anos. Este é o canal Universo Neuro. Neste canal nós tratamos dos temas neurologia, neurocirurgia, neurociências e tratamento da dor. Inscreva-se no canal e ative o sininho para receber vídeos logo que eles são criados. Se você quiser acessar o nosso site, siga o QR Code aqui em cima ou clique na descrição aqui embaixo. Bem, a enxaqueca, como eu já expliquei em outro vídeo, é uma doença bastante importante, é uma das causas de dor de cabeça mais frequentes, atinge 1/3 dos pacientes, pelo menos, que sofrem de dor de cabeça, e é uma dor que não deixa a pessoa trabalhar, a pessoa não consegue estudar, geralmente é uma dor tão intensa, tão desagradável, você tem que parar tudo que está fazendo para descansar um pouco e esperar a dor passar. Quando não tem que ir para um socorro, para tomar uma medicação mais forte, para que a dor passe. Então vamos ver quais são os jeitos de prevenir a dor, que é o ideal, né? E se não for possível, qual é o tratamento que a gente tem disponível nos dias de hoje. Quando a gente vai falar em prevenção de dor de cabeça e de enxaqueca, sempre lembro da alimentação. E realmente a alimentação é um fator que pode desencadear crises de dor. Agora, não existe uma lista pronta de alimentos que devem ser evitados para todas as pessoas. Essa lista é individual. Então você tem que fazer uma lista para você mesmo. Então você, com a sua experiência, vai ver quais alimentos que dão dor, você anota e vai evitar eles no futuro. Agora, existem alimentos que são mais frequentes, que são chocolate, vinhos, queijos, embutidos, frios. Mas, mais uma vez, você tem que testar em você. Se realmente não der dor nenhuma, você pode comer à vontade. Bem, outro fator muito importante é o sono. Então, qualquer alteração do sono pode desencadear crises de enxaqueca. Em qualquer alteração eu falo hora de dormir, hora de acordar, se dormiu demais, se dormiu de menos, se dormiu menos tempo no total ou mais tempo. Então, tudo isso pode desencadear dor. O ideal é que o sono seja sempre regular. Muitas pessoas têm crise de dor no fim de semana ou na segunda-feira, que em geral no fim de semana a gente muda os hábitos de sono. Outra coisa é a luz, né? Então quem tem enxaqueca, a luz é um fator desencadeante bastante importante. Eu recomendo, se você tem crises frequentes, usar óculos escuros durante o dia, mesmo que não esteja fazendo um sol forte. Diminuir a iluminação. Tem pessoas ainda que têm crises desencadeadas por alguns odores, né? Então, nesses casos, evitar os odores se for possível. Existem casos extremos que os pacientes têm que usar uma máscara de carvão ativado para evitar os odores que desencadeiam a dor. E agora eu vou falar do tratamento. Eu vou dividir em 3 tópicos: o tratamento da crise, o tratamento profilático e o tratamento de procedimentos que podem ser realizados para tratar a enxaqueca. Tratamento para a crise: analgésicos comuns, daqueles mais banais que você tem em casa ou são disponíveis na farmácia, sem receita, eles podem funcionar, né? Existem também uma outra classe de medicamentos que são os antieméticos, que são remédios que são usados não para tratar a dor em si, mas para aliviar os sintomas gastrointestinais, principalmente a náusea e o vômito, que acompanha muitos casos de enxaqueca de crise. Você ainda tem remédios específicos para dor de cabeça. Eu vou sinalizar aqui os derivados da ergotamina e os triptanos. E esses remédios, eles têm que ser tomados bem no começo da dor. Então começou a dor, ou você teve a aura, nem começou a dor ainda, você já toma. Porque se demorar para tomar o remédio, eles podem não funcionar. Outra coisa importante é que se tomar esses remédios demais, no mesmo dia ou numa semana,
eles podem dar uma intoxicação ou eles podem dar dor de cabeça a rebote. O que é isso? É a dor de cabeça desencadeada pelo próprio remédio. Isso ocorre em excesso. Então tenha sempre uma orientação médica de quando você pode tomar do remédio, porque existem casos que as pessoas tomam tanto remédio que o próprio remédio causa dor. Isso é chamado, como eu falei, efeito rebote. E existe uma fase, né? Por que eu falei que você tem que tomar esse remédio logo no começo? Porque depois a dor de cabeça, pela fisiopatologia dela, ela muda de característica. Então você entra numa fase inflamatória. Você tem inflamação dos vasos do cérebro e das meninges, né? Dando uma meningite reativa à dor. Então nessa fase, alguns remédios podem não funcionar mais, mas você pode usar os anti-inflamatórios. Os anti-inflamatórios podem melhorar a dor, principalmente se já passou um certo tempo, passou uma hora ou mais da dor e não melhorou, você não conseguiu tomar um remédio que você tinha específico, você pode usar os anti-inflamatórios, que eles funcionam melhor nessa fase. Agora eu vou falar do profilático. O que é o profilático? O profilático são os remédios que são usados não para tratar a dor na hora que ela aparece, mas para prevenir a dor, evitar que ela aconteça, ou pelo menos diminuir a intensidade das crises e a frequência. E eu vou lembrar que essa classe de medicamentos, a maioria deles, ou todos eles, não foram desenvolvidos especificamente para esse fim. São todos remédios emprestados. Então o paciente pode se assustar ao pegar o remédio com a bula e ver que ele é usado para uma outra finalidade. Então não é que o médico se enganou, é que realmente é assim, são remédios que foram desenvolvidos para outras áreas e que nós usamos como profilático de enxaqueca. Então a primeira classe de remédios são os beta-bloqueadores. São remédios que são usados para quem tem doença no coração ou pressão alta. Eles podem ser efetivos para evitar a enxaqueca. Outra classe é dos antidepressivos. E não é que você tem depressão, é que alguns antidepressivos, não todos, podem ser usados na prevenção. Outra classe ainda são os anticonvulsivantes. E mais uma vez, não pensa que o médico se enganou e acha que tem epilepsia. Alguns são bastante úteis para prevenir a enxaqueca. Nós temos uma classe nova de medicação que é o imunobiológico. E ele foi desenvolvido para prevenir a dor, mas ainda ele está no começo. Então eu diria que o custo ainda é muito elevado desse remédio e não trata todos os casos. Em geral, ele é efetivo em apenas 1/3 dos casos. Então, além do custo, você tem que ver se ele funciona para você. Mas é um remédio interessante, porque geralmente é uma injeção mensal. Né? Então, apenas uma aplicação por mês é suficiente para tratar e prevenir as dores. Outro remédio são os bloqueadores de cálcio. São remédios com poucos efeitos colaterais, que podem ser usados inclusive em crianças. Bem, quanto aos procedimentos que nós podemos usar, né, como acessórios ou em casos em que nada resolveu, eu posso citar o Botox. Existem casos que a acupuntura também é eficiente. E em casos assim mais extremos, nós podemos fazer bloqueios, né, ou injeções na nuca, no nervo occipital. E existem até casos que existe um tipo de cirurgia que pode ser feito com o implante de um eletrodo e um marca-passo na nuca, no nervo occipital. Esse também pode ser um tratamento efetivo para aqueles casos extremos em que nada funcionou. E aí, essas informações foram úteis para você? Eu espero que sim, espero que você consiga pelo menos tentar prevenir a dor, né, se você sofre de dor. E em caso você precise de medicamento, eu aconselho que você procure um médico, porque como você viu, esse tema é bastante complexo, existem várias classes de medicações, né, e até o risco de você ter uma intoxicação ou um efeito rebote. Então, por isso, a orientação médica é fundamental.